boa noite, bom dia, boa tarde, maravilhosas! Estamos aqui para mais um encontro da nossa mentoria Bate-Papo com a Isa. E hoje o tema: quem aqui nunca reclamou de TPM, gente? O que mais a mulherada fala? E como eu prometi para vocês, nós vamos tratar de temas que precisam da minha reprogramação da minha mente, que comanda as minhas emoções, para eu entender como emagrecer de uma forma diferenciada, não é assim? Fazendo aquilo que eu nunca fiz. E eu quero saber qual é a mulherada que nunca deixou de emagrecer ou falou assim: eu comecei tão bem, mas agora eu acabei me descuidando, essa TPM que me impede de emagrecer. E nós vamos entender hoje dois aspectos, um que é o aspecto da fisiologia e o outro que é o aspecto da mente, dos pensamentos, de como eu transformo tudo, gente. O meu emagrecimento, o meu processo, a forma como eu lido, né, com emagrecimento, com as emoções que acontecem no meu dia a dia, elas vão influenciar sim no meu resultado. E a TPM é um assunto que muitas vezes é tido como um tabu. Isa, eu deixo de emagrecer porque toda vez que eu entro na TPM, eu fico aquela semana querendo comer descontroladamente, eu começo a não prestar atenção em mim, enfim. Eu vou fazendo uma série de processos e eu quero que vocês vão aprender aqui hoje que TPM tem a ver com uma programação fisiológica, mas também mental e emocional. Quem não colocou todo o seu processo água abaixo quando a gente fala de TPM, não é mesmo? Então vamos entender, né? Quem nunca se pegou aqui devorando uma barra de chocolate inteira e depois se sentindo culpada? É muito fácil, né? Por quê? É um ciclo que vem todo mês. E aí eu vou querer falar assim, bom, se vem todo mês, eu vou lá, começo o meu processo de emagrecimento, só que aí eu começo, ai, nossa, eu tô muito estressada, e são vários memes, né? Assim, tem vários memes na internet sobre TPM. E realmente tem mulheres que passam muito mal. Só que esse descontrole na comida, esse descontrole de forma excessiva, vai me levar a quê? Muitas vezes eu vou me sentindo culpada e eu sempre vou no ciclo. Lembra que eu sempre falo aquela historinha da nossa mente? Que ela vai querendo economizar energia, então tudo que eu for mudar, eu vou ter resistência à mudança? Então, aqui é a mesma coisa. Quando desde os meus 15 anos, desde os 13, outras com 12, né, das meninas que ficaram menstruadas mais novas, elas passam por TPM. Só que a gente, quando tinha 12, 13 anos, passava por TPM, mas saíamos comendo uma caixa inteira de forma exagerada? Algumas sim, outras não. Para aquelas que sim, Isa, mas eu não ia engordar, eu tinha 15 anos. Tá bom, eu vou desconsiderar esse período, né? Mas o mesmo raciocínio aqui de TPM eu quero usar com vocês para menopausa, tá? Ou pré-menopausa. Vamos lá. O que acontece primeiro com o corpo? Quando eu trago as minhas informações de forma concisa, de forma racional, eu consigo entender a partir do meu corpo o que vai acontecer, não é assim? O meu corpo
ele tem uma expressão e eu vou entender a racionalidade, a fisiologia do meu corpo, para que a partir disso eu entenda como eu vou fazer com as minhas emoções. Isso é fato. Então, eu tenho hormônios desregulados. Durante a TPM, realmente, os hormônios ficam desregulados. Eu tenho uma queda hormonal. Thais, até agora você só está me dando motivo para comer, igual uma capivara raivosa, né? Sim, eu gosto de falar, né? Até agora você está me dando motivo. O estrógeno e a progesterona caem e aumenta o cortisol, hormônio do estresse, e reduz a serotonina, hormônio do bem-estar. Aí, só nesse processo eu já viro uma bombinha relógio. Consequências: mais ansiedade, mais irritabilidade. Se eu aumentei meu cortisol, eu vou ter um desejo insano por carboidratos e doces. Alerta! Se você não entende essa reprogramação, como tudo isso funciona, você continua refém da fome emocional todo santo mês. E aqui, gente, nós não podemos desconsiderar como foi a minha trajetória quando eu era mais nova, quando eu tinha 30 anos, quando eu tinha 40, quando eu tinha 50, quando eu tiver 60, 70, 80, porque são fases diferentes. Mas eu preciso entender que lá com 30, talvez eu não tivesse a carga emocional e eu nem tivesse a carga, como se diz, de responsabilidades que eu tenho hoje. Então, o meu corpo, o que vai acontecer com o meu corpo? Quando eu tinha 30 anos, eu tinha essas mesmas modificações no meu corpo. Hormônios desregulados, queda hormonal. Toda vez que a gente tem uma queda hormonal, eu aumento o meu cortisol, aumento o meu hormônio do estresse e reduzo a serotonina, que é o meu hormônio do bem-estar. Mas pensa bem, Isa, mas lá atrás eu tinha, sim, com 30 anos, mas eu não vivia em ambientes estressados. Talvez eu vivia numa fase da minha vida que eu não tinha tantas responsabilidades. Talvez eu já fosse mãe, mas eu vivia um ambiente de maternidade diferente. Então, eu vou precisar entender primeiro a minha fisiologia, para depois entender como a minha mente vai se comportar, e para a TPM não ser uma programação fadada para eu nunca emagrecer. Porque até a mulher entrar na menopausa, ela vai precisar aprender a lidar com a TPM. E se eu começo a fazer uma associação de forma automática, tipo, a TPM já faz parte de mim, todo mês é a mesma coisa, eu vou comer descontroladamente, eu vou morrer naquela semana. Gente, o meu projeto de emagrecimento ele nunca acontece. Olha para vocês verem, tá? A gente tem uma explicação científica, tem uma área da nossa mente aqui dentro do cérebro, né? Que eu não sei se no slide dá para ver, mas como eu sempre projeto os slides lá no grupo, depois vocês vão ver. A gente tem uma parte da mente, uma bolinha que chama amígdala, tá? Não é a da garganta. É uma área que ela é responsável pelas respostas emocionais impulsivas. Então, o que acontece? Se ela é responsável pela resposta emocional impulsiva, é aquela área que normalmente é ligado ao meu estado de luta ou fuga. Quando nós temos processos de ansiedade, e é onde uma dos locais, né, onde a respiração atua,
atividade física é justamente aqui, na chamada amígdala central, que é essa região aqui nossa na base do cérebro. Ela é bem pequenininha. E o que que acontece? Ela é responsável pelas minhas respostas emocionais impulsivas. Então, eu já falei isso de outras vezes, se eu pego por exemplo, se eu pego essa cortina aqui e jogo assim em cima de uma criança falando, olha a cobra, né? Ou adulto que não está prestando atenção e não vê que é cobra, eu vou ser capaz de dar um susto. Se eu olho aqui para o chão e vejo um negócio, é uma linha preta, um pano, mas na minha mente eu acho que é uma barata, um bicho, uma lagartixa, eu vou ter essa reação. Então, qual é o problema na época da TPM, na minha fase pré-menstrual? Ela fica ativa mais do que o normal. E aí ela faz com que a gente comece a ter mais vontade de doce e carboidrato. Porque se eu falei que a fisiologia é que o meu corpo cai a serotonina, que é o meu hormônio do bem-estar e prazer, por que que o cérebro vai buscar doce e carboidrato, gente? Por que que quando eu tô de TPM eu não fico com vontade de comer alface, né? Eu deveria me sentir assim, eu tô com vontade de comer. Seria bom demais, né, gente? Imagina eu com TPM com vontade de comer um pé de alface, ia ser ótimo, né? Mas por quê? Porque dentro, e aqui eu vou fazer um parênteses para explicar para vocês, nós temos uma escala dos alimentos chamado escala dopaminérgica ou escala do prazer. Essa escala é medida a partir dos alimentos que nós ingerimos e a reação do nosso corpo à serotonina que é produzida, a dopamina, o meu hormônio do prazer. Quando eu como maçã, tá? Eu tenho uma resposta ativada no meu corpo de dopamina e serotonina, que equivale na escala de 0 a 1000, vai a 100. Quando eu como um chocolate Milka, que é junção de açúcar e gordura, essa mesma escala dopaminérgica vai de 0 a 100, ela vai para 1000. O que que significa, Isa? Significa que o meu corpo responde a prazer muito mais comendo chocolate do que comendo maçã. Ah, Isa, mas isso é óbvio. Ok. Mas esse óbvio perto da TPM, e se eu estiver de forma descontrolada, e se eu não souber dessas informações, o que que acontece? Eu vou procurar comer mais doce e carboidrato, porque a combinação de açúcar, ela é muito explosiva no nosso corpo. Então, eu passo a entender desse mecanismo, gente, e eu vou ser bem sincera, eu tenho só dois caminhos a seguir. Quando eu passo a entender como o meu corpo funciona, quando eu passo a entender o que que eu quero para mim, eu só tenho dois caminhos para seguir, que eu vou falar mais na frente. Aí, qual que é o erro que a maioria das mulheres cometem? Ai, nossa, tô na TPM, pra que fazer dieta, gente? Eu não tenho força de vontade nenhuma. Claro que não. Aí eu já começo na culpa. Porque eu já olho lá no calendário, ai meu Deus, eu tô sentindo minha barriga inchada, tô com dor de cabeça. Nossa, se eu não comer um chocolate aqui, eu vou morrer. Gente, eu gosto de fazer a seguinte analogia. Pensa vocês, né, que a gente precisa fazer um exame de sangue, tá? Eu gosto de pensar assim. E fazendo exame de sangue, eu vou ter que deixar de comer em determinado horário, né? Sei lá quantas horas, né? Vamos lá pensar, vou deixar de comer durante 12 horas, por exemplo.
Eu fazendo isso, deixando de comer, né, no horário, vamos assim dizer, 12 horas, alguém aqui já morreu porque deixou de comer para respeitar aquele período do jejum? Não. Então, significa que quando a minha mente entende, Isa, mas é um exame, é porque. Tá, gente, mas é a mesma coisa da TPM. Eu tenho meu poder de escolha, vou aprender que há uma mudança fisiológica no meu corpo todo mês, mas eu vou ter que aprender a conviver com ela se eu tenho um objetivo maior, que não é só emagrecer, tem a ver com o meu merecimento, com o que eu acredito que eu mereça, o quanto eu me amo, o quanto eu estou resgatando a minha origem, a mulher que eu sou, aquelas que já são mães, que muitas vezes se doam e acabam se perdendo nos papéis de mãe e mulher, que é importante separar papéis. Então, se eu sou capaz de não morrer, entre aspas, no dia do exame, que eu preciso ficar em jejum, então eu sou capaz de dirigir a minha vontade para não comer de forma excessiva na TPM. É o mesmo raciocínio, só que a gente precisa aprender a lidar com isso. Então, primeiro, culpa. Ah, emagrecer não é para mim, vem a TPM, sempre me atrapalha, eu não tenho força de vontade. Culpa gera estresse. Eu me sinto culpada, eu gero estresse, e estresse, eu me sinto pior ainda, mais triste, eu vou lá e aumento o cortisol, que é o hormônio do estresse. Olha a roda que eu fico. Aí eu vou ter mais fome. Quanto mais cortisol, mais fome emocional. Quanto mais ansiedade e estresse, mais fome. Então, a TPM, gente, é um fator biológico. Não é falta de disciplina. TPM não é, eu tenho que morrer. Por que vocês têm que morrer durante aquela semana? Eu gosto de fazer uma conta bem simples. A cada 7.000 calorias que eu deixar de consumir de forma exagerada, eu emagreço 1 quilo de gordura corporal na balança. E 7.000 calorias, se você for pensar no contexto da semana da TPM, eu não sei quantas barras de chocolate a mulherada come, eu não sei quantas caixas de bombom, quantos pedaços de pizza ou bebida. Então, são momentos que 7.000 calorias não é nada. Um bolo, por exemplo, dependendo da fatia, pode ter 350 calorias ou 400. Se eu considerar que eu fico de TPM a semana inteira, eu posso tranquilamente ingerir 7.000 calorias. Só que eu vou ingerir 7.000 calorias, vou malhar naquela semana com muita dificuldade, porque vai me causar desconforto, às vezes eu não vou conseguir malhar. Resultado, ou eu fiquei no 0 a 0, que é não emagrecer nem 1 grama, ou eu engordei. E aí, só tem um caminho para a mulher que acontece isso, desistir. Mas você percebe que você já vem com essa programação desde a primeira vez que você ficou menstruada. Então, eu vou precisar entender mais da minha mente, das minhas emoções, para eu não me deixar levar naquele desequilíbrio, porque tem mulheres, gente, que realmente exagera. É chocolate, é doce, é massa, é tudo exagerado. Então, se eu fico nesse ciclo, eu não vou emagrecer, né? Porque eu tô sempre achando
que eu sou aquela coitada daquela mulher que está na TPM. Vocês querem ver um exemplo? Física quântica dá um exemplo aqui. Eu gosto muito de usar tanto neurociência quanto física quântica. Olha o que acontece. Na física quântica, a gente tem um conceito que chama colapso da função de onda. Não vamos entrar numa aula de física quântica, né? Mas vamos pegar o conceito que diz: nossa observação influencia a realidade. Como assim, Isa? A nossa observação? Sim, o olhar do observador influencia a minha realidade. Vamos aqui no próximo quadrinho para vocês entenderem. Quando você se vê como alguém sem autocontrole, eu reforço esse padrão no meu cérebro. Então, quantas vezes será que eu já não falei para mim mesma a seguinte frase: eu não tenho jeito. A TPM sempre me arrebenta com o meu processo de emagrecimento. Ah, mês que vem, TPM de novo, eu estava indo tão bem. Ou, no inverno eu sinto mais fome. Ou, no verão eu perco a fome. Ou, você é magra porque é magra de ruim, porque come e tá magra. Eu vou dando reforço para minha mente. Quem aqui não tem alguma crença, por exemplo, eu acredito muito que quando a gente está gripada, eu preciso comer mais. Isso é crença, eu não tenho que comer mais quando eu estou doente, eu tenho que comer melhor. Eu tenho sempre que pensar, eu estou nutrindo meu corpo? Uma vez eu atendi uma moça, né? E aí ela falou assim: Isa, semana que vem eu não vou poder estar no nosso encontro. Aí eu falei com ela: fulana, por quê? Menina, eu tô numa gripe danada e você sabe como é que é, né? A gente com gripe não pode fazer dieta. Aí eu falei assim: mas como assim a gente com gripe não pode fazer dieta? Aí eu falei: olha, é porque quando eu tô com gripe, eu vou ter que comer umas coisas com mais sustância. Gente, pelo amor de Deus, a dieta, que é esse nome, que eu não gosto de dar esse nome, né? Eu não gosto. É um nome que nem era para ser dado, né? Que dieta significa o quê? Aquilo que eu como repetidas vezes num período de tempo. Essa que é a definição. Mas normalmente eu vou precisar fazer minhas refeições: café, almoço, lanche da tarde, jantar. A não ser que você esteja num processo, fazendo jejum, enfim. Então, essa moça que falou comigo que quando tá gripada precisa comer coisa com sustância, o que ela quer dizer? Ela está reforçando o padrão da minha mente. Por isso que diz que a nossa observação influencia a realidade. Eu tenho que falar assim, tá, eu estou gripada. Eu vou me policiar para eu comer mais saudável ainda. Não é que eu tô gripada e eu preciso. O que é sustância? Bolo? Tá fazendo sentido, gente? Sustância é comer o quê? Bolo é comer, sei lá, qualquer outra coisa? Não, né? Então, eu preciso aprender a reconfiguração. Eu começo a mudar a minha percepção e eu começo a enxergar que eu sou uma mulher que tem domínio das minhas escolhas. Como que eu vou mudar, gente? Para eu mudar um padrão de repetição na minha vida, eu tenho que começar pela emoção que eu estou sentindo. Se eu estou me sentindo desanimada, triste, sem esperança, eu dou um comando na minha mente para que eu passe a sentir de maneira diferente.
E na TPM aqui, o que a maioria das mulheres fazem? Vivem presas. Então, primeiro, Isa, eu sou uma mulher que passo por problemas de TPM. Beleza, vamos aprender como que a gente reconfigura isso em 3 passos. Eu tenho que identificar meu gatilho. Piscou a luzinha. Nossa, ó, que dia que é hoje? Ai, hoje é dia 18. Nossa, ó, semana que vem já tô sentindo meu corpo. Gente, fez essa fala, já liga a luz amarela. Não vai deixar, por exemplo, mulher de TPM tem que dormir bem. Não pode, de maneira nenhuma, sair de casa sem se alimentar. Sabe quando, saí de casa, não quis nem comer nada, saí correndo. Se não é o teu estilo de vida fazer jejum, no período da TPM eu tenho que ser mais cuidadosa comigo, dormir melhor, né? Procurar caminhar. Por quê? Porque eu diminuo os meus hormônios de cortisol e adrenalina. Então, como é que eu faço isso aqui, Isa? Regular as suas emoções antes da fome vir. É justamente o que eu tô falando, né? Tô sentindo, ó, identifiquei um gatilho mental, tô nervosa. Ó, do nada fiquei lá e dei uma má resposta no meu marido. Aí, tipo, a TPM tá chegando. Pronto. É o primeiro sinal, comecei a ficar nervosa. 2, como que eu vou regular a minha emoção antes da fome? Eu vou ver o que eu estou almoçando, eu vou lanchar à tarde, eu vou ter cuidado na minha alimentação. Eu não vou mais passar displicente. Por quê? Porque vai ser uma semana que, se eu não tiver esse cuidado, no primeiro pacote de biscoito, chocolate, eu vou sucumbir, né? Eu vou acabar cedendo. E passo 3. Caraca, você tá de TPM, mulherada, aí você vai encher tua casa de chocolate ou de alguma outra coisa que você goste para estimular mais ainda? Não. Então é substituto inteligente. Será que a única coisa que você consegue comer aquela semana é chocolate? Não brinca, né, gente? Claro que não, né? Como que eu vou identificar, né, o meu gatilho emocional, que eu passo é fome física ou emocional? Que é o seguinte, fome física, a barriga ronca, ela ronca mesmo. Eu tomo água, eu tomo mais ou menos 200 ml de água, aguardo 5 minutos e vejo se a minha barriga continua roncando. Se ela continuar roncando, é fome física. Se a minha fome passar, é fome emocional, né? Anotar os momentos em que bate o desejo incontrolável por comida, foi o que eu falei. E semana que vem já tô nervosa com o marido, já tô com vontade disso, vontade daquilo. Como assim? Como que essa vontade vem do nada? 2, regular as suas emoções antes da fome chegar. Gente, respiração, pelo amor de Deus, né? Eu falo muito, muito de respiração e tem mulherada que está perdendo uma oportunidade de até deixar de tomar medicação por conta de respiração, né? Respiração não é ser monge budista, de ficar, né? Ai, Isa, só de pensar nisso já fico enlouquecida. Não, é técnicas simples de respiração, né? Aqui a gente pratica muito, que eu falo que se chama respiração Ra, que é uma respiração em que eu conto até 7, inspira pelo nariz, conta até 7, solta o ar pela boca. Inspira mais uma vez pelo nariz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Solta o ar pela boca. Última vez, inspira pelo nariz.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Solta o ar pela boca. Acabou! Gente, olha quanto tempo eu demorei para fazer essa respiração. Nada! E aí vem muita mulher falar para mim que não consegue, que tem mente tagarela. Pelo amor de Deus, né? É uma questão da minha racionalidade, de eu entender o meu objetivo. Quando eu entendo a regra do jogo, eu vou me policiar para seguir aquilo, né? Então, é respiração, não só para TPM, gente. Para evitar ansiedade, para controlar o meu humor e movimento, né? Andar, caminhar, exercício leve. O que a mulherada faz? Tudo errado. Vai lá, se empanturra de doce, de chocolate, aí dá dor de cabeça, dá enxaqueca. Aí, claro, com enxaqueca ela não consegue fazer uma atividade física, ela fica dentro de casa, mas produzindo adrenalina e cortisol. Então, o exercício leve libera serotonina, com certeza, né? Substitutos inteligentes em casa. Chocolate amargo. Isa, odeio chocolate amargo. Mas pelo menos eu tenho que pensar assim: quantas mais vezes eu vou adiar o meu sonho de emagrecimento, adiar o meu sonho de liberdade? Presta atenção. Liberdade de poder usar a roupa que você quer, liberdade de chegar numa loja que está na promoção e você conseguir um número que te sirva. E não aquele número que está ali, aquela cor que está ali, que às vezes você nem gosta. Liberdade de sentar com os filhos no chão e brincar, de correr, de sentar numa cadeira, de calçar um sapato, né, uma sandália. Então, quando eu penso em substitutos inteligentes, eu tenho que mudar, não encarar a dieta como minha inimiga, nada disso, mas é para encarar o que eu estou fazendo. O que será que eu estou fazendo? Será que vai valer mais eu ficar me descabelando na TPM, comendo chocolate ou qualquer outra coisa de forma desesperada e adiar o meu sonho de ter liberdade? Que, né? A liberdade de sentar numa cadeira e não ter medo que a cadeira quebre. Liberdade de usar a roupa que eu quero. Chegar na loja e escolher a roupa que eu quero. E não é que tá ali para servir. Liberdade de poder brincar com meus filhos, quem tem filho pequeno, correr, sentar no chão, calçar um sapato, passar uma toalha de banho no corpo de forma mais confortável. Então, antes de eu usar a mente já com aquela frase pronta, ai, chocolate amargo, credo. Não, eu vou pensar onde está meu merecimento. Eu acredito que eu mereço ter o meu peso ideal e eu tenho mais valor do que qualquer comida. Eu não vou pôr a minha felicidade, eu não vou ser mais escrava naquela semana da TPM. Uma coisa que ajuda também, gente, alimentos ricos em magnésio, nozes e banana. Só que é como? Com equilíbrio. Eu lembro que eu deixei lá no grupo, né, chá de alcaçuz. Alcaçuz também reduz a vontade de comer doce. Muito. Então, tanto é que quem tem essa questão com açúcar deveria tomar chá de alcaçuz logo depois do almoço, né? Proteínas e gorduras boas. A mulherada faz tudo errado, gente. Tá de TPM, não almoça, come belisca, come salgadinho,
Ó, eu tô só contribuindo para virar uma bomba, né? Para eu ser a bomba daqui a um tempo. Então, proteínas e gorduras boas para estabilizar o meu apetite, né? Aqui tem até abacate e salmão. Então, olha como é que acontece com a minha mente. Por isso que tudo é na nossa linda mente, né? A gente já falou da física quântica, que é o meu olhar, aquilo para onde eu estou olhando, eu estou colocando energia. Ah, eu sou imprestável, eu sou preguiçosa. Agora vamos para a neurociência, né? Joy Dispenza, gente. Joy Dispenza é um dos neurocientistas e médicos mais renomados nos últimos tempos, tá? Ele descobriu que quando eu vou repetir um comportamento, eu crio um caminho neural no cérebro. Eu adoro esse médico, esse neurocientista, tem até um livro aqui maravilhoso, gente. E sabe o que é mais lindo? É comprovação científica, né, gente? Então não tem mimimi. O livro dele que é esse aqui, ó. Você é o placebo, tá? De Dr. Joe Dispenza. Uma história lindíssima em que ele provou, então vale a pena, né? Quem gosta de ler para entender um pouco de como a nossa mente é capaz de influenciar nas nossas emoções e que a gente é capaz de curar dores físicas, dores emocionais a partir desse poder, mas não é nada, ai, fantasia, não, gente, é comprovação científica. E eu trago muito de neurociência aqui, né? Tanto no protocolo, como nos processos de emagrecimento, de terapia Hertz. O que que nós temos aqui? Quando eu repito um comportamento, eu vou criando caminhos neurais no cérebro, caminhos neurais, né? Os meus neurônios. Então, por isso que eu preciso fazer uma técnica determinado número de dias, porque existe um processo. Eu tô ali igual andar no jardim. Tô andando no jardim, eu tô vendo que, nossa, minhas folhas estão feias, a grama acabou. Beleza. Se eu quero que a grama vá nascer de novo naquele caminho, eu tenho que sair e deixar aquele caminho livre para a grama nascer. Isso eu vou ter que fazer um comportamento novo até o meu cérebro entender. 2. Reforço negativo. Quando você sempre responde a TPM com comida, eu reforço meu caminho neural. Olha que perigo isso. Estou de TPM, mal-humorada, com dor, vou dar comida. A minha mente, os meus neurônios já entenderam que esse é o caminho para minha sobrevivência. Então, da próxima vez que eu tiver TPM, o nosso cérebro, como ele detesta gastar energia, a gente é muito resistente à mudança, ele já vai fazer o caminho direitinho para você. Então, por isso que eu vou precisar de novas estratégias. Antes de eu virar o nariz, que eu brinco, né? Ai, nossa, levei ela com negócio de respiração, levei ela com técnica de repetição. Antes de eu virar o nariz, eu tenho que entender o seguinte: quando eu coloco novas estratégias, por exemplo, respiração, substituição alimentar, meditação, eu literalmente vou reconfigurar a minha rede neural e a minha resposta automática muda. Gente, se cada vez, eu vou fazer uma analogia aqui, até engraçada, né? Se cada vez que eu entrar de TPM, eu ir lá e, sei lá, vou falar uma coisa bem engraçada, né? Ao invés de comer chocolate, eu fosse lá e dou uma mordida numa cenoura e sentindo mesmo, né? Ai, que delícia! Claro que não é, né? Mas a ideia é, se eu faço algo diferente,
Ao invés de eu comer, eu respiro antes de comer, eu faço a respiração Ra, né? Eu vou lá e como algo saudável, eu vou meditar. Gente, eu estou mudando a minha resposta neural. Então, eu já não vou mais reagir como aquela mulher louca que eu reagi lá atrás. Deu para perceber isso? Tá fazendo sentido, gente? Porque às vezes tem assim, nossa, por que que a Isa fica falando para ter técnica? Por que que eu tenho que escutar áudio, frequência, né? Eu sei que eu dou uma explicação. A explicação a gente sabe que dá, né? O problema é, a explicação eu sei que eu tô dando, né? Assim, mas eu tô fazendo, né? Eu fico sempre com o pezinho atrás, ou eu vou fazer e agora eu vou entender o porquê que eu tô fazendo. Não é, a explicação eu sei que. Não é? Então, é muito. Faz sentido, né? Por isso que eu vou precisar fazer a minha repetição. Às vezes, eu não preciso saber por que, que a técnica, ou qual é o mecanismo científico, gente. Isso é muito estudo. Mas eu vou ter que criar um mecanismo novo. Por isso que o meu emagrecimento vai ter que passar por um pensamento diferente para dar uma emoção diferente, para dar um comportamento. Agora, loucura é eu querer emagrecer com a mesma emoção, com o mesmo pensamento que me levou àquele comportamento e hábito antigo. Isso é loucura. Aí sim, é aquela coisa assim, caramba, como que eu vou querer emagrecer desse jeito? Não tem como, né, gente? Então, fazer repetição, fazer áudio, tudo isso vai me ajudar no meu processo de emagrecimento. Todas essas estratégias vão me ajudar a passar pela TPM, né? É aquilo, eu estou num processo que eu vou ter que ir lá identificar, né? Ah, a fome tem nome? Acho que todo mundo que está aqui comigo, uma das primeiras coisas que eu sempre falo, né? Que é identificar o nome da fome, identificar o que é a ansiedade. Então vamos lá. Primeiro, qual é o alimento que a mulherada mais deseja na TPM? Para cada um vai ser um. Tem gente que liga para doce, tem gente que liga mais para salgado, eu não sei, né? Como eu vou deixar tudo lá para vocês depois, vocês vão fazer esse exercício. Ah, coloquei lá, vamos supor, vou falar o meu, tá? Não que eu desejo mais na TPM, mas é uma coisa que eu gosto muito, que é doce de leite em barra. Doce de leite em geral, mas o em barra é bem complexo, vamos assim dizer. Agora, fecha os olhos e pergunta: o que eu realmente preciso nesse momento? Olha, eu vou falar, meus amores, se você fizer esse exercício, é sério, né? Se você fizer esse exercício, eu vou falar que a chance de você comer de forma exagerada, ela vai diminuir, praticamente vocês vão conseguir zerar essa forma de não saber lidar com a comida quando você tem questão emocional. Porque olha só, o que eu realmente preciso nesse momento. E eu vou saber o que eu preciso. Quando eu pergunto, gente, o meu corpo dá a resposta. Vocês querem ver uma coisa prática? Sexta-feira, eu terminei o meu último atendimento e eu estava muito cansada, né? Aliás, tem sido uma semana maravilhosa, uma semana de muitos atendimentos, de clientes, de pacientes. E eu cheguei sexta-feira, eu estava esgotada. E eu percebi no meu corpo uma vontade de comer mais coisa, tipo assim,
Bem que eu podia comer um docinho aqui, né? Gente, sabe o que que eu queria? Era dormir. Era naquele momento tomar um banho e dormir. Não queria ir para lugar nenhum, não queria sair para comer em lugar nenhum. Eu só precisava disso. Só que tem determinadas fases da vida que a mulher não vai poder fazer isso. Ela é mãe, então ela tem as questões dela. Então ela vai ter que adiar provavelmente esse banho mais gostoso para mais tarde, esse descansar para mais tarde. Mas percebe? Então, o que que esse alimento preciso nele? Nada. Então, muitas vezes a resposta o que não é comida, é descanso, é carinho, é espaço. Nossa, eu tô querendo ficar sozinha. Ah, por que você tá com depressão? Não, gente, tem mulheres com perfis e tem necessidades diferentes. Se eu sou de um perfil que eu preciso no meu dia a dia ficar sozinha, vai ser bem complicado eu não respeitar. Então eu vou estar sempre assim, meu Deus, eu tô com vontade de ir lá andar sozinha na rua. Vai, anda. Esse exercício pode te salvar de um ataque de compulsão. Porque, repito, mais uma vez, eu duvido que se você for lá e fazer o exercício, se você vai conseguir dar aquela vazão, aquele exagero. Não vai, né? Outra comprovação, né, de física quântica, que eu amo. O poder do subconsciente. Gente, esse livro, ele foi um dos primeiros livros. Eu tenho esse livro aqui, tá? Do Joseph Murphy. É um dos livros muito antigos, do século passado, que foi um dos primeiros cientistas, assim, estudiosos a explicar que a nossa mente subconsciente, né, na linguagem dele, quer dizer, a mente inconsciente, ela responde aos comandos que damos a ela. E pensa bem, ele estudou isso, gente, no século passado. Eu fui achar, pena que eu não consegui, tá guardado em algum lugar, eu até procurei. Eu fui num livro, né, num coisa que a gente chama de sebo, né, numa livraria antiga, para comprar um exemplar desse livro, porque realmente todos os estudos, né, tudo que a gente conhece, começou de uma forma muito simples. Ele já havia estudado que comando que eu dou para o meu corpo, eu mudo a minha emoção. Isa, como assim? Se no momento da minha fome emocional, vamos fazer um teste, eu disser a mim mesma, estou segura, estou no controle. Essa mensagem começa a ser internalizada e reduz a necessidade de eu recorrer à comida. Só que isso, gente, tem que ser feita, não é uma, duas, três, quatro. Se é a vida inteira se deixou levar. Semana da TPM, vou comer até explodir. Depois eu acho o balde, primeiro eu chuto, depois eu acho. Então, não é uma vez que você fizer que vai funcionar. Lembra lá da minha construção? Eu começo a ter comportamento novo até o meu corpo entender as minhas células. Por isso que trabalho de reprogramar as minhas emoções, que a minha frequência vibracional, com o meu pensamento, gente, é um trabalho em que eu escolho fazer. Pode demorar mais, pode demorar menos, mas eu preciso entender que é um desafio que eu vou vencer. Se eu tenho armas, eu começo a falar, gente, calma, eu estou no controle, fecha os olhos, respira. Qual a minha necessidade? Eu estou cansada, eu estou triste, eu estou com raiva. Se eu começo com isso, são exercícios muito simples, mas muito úteis no meu processo.
Então, tudo, né? A gente tem técnica aqui de comandos, né? Que a gente fala que são decretos. Por que eu tenho que repetir palavra? Os áudios da técnica eu magra, né? Eu sou e me comporto como magra. Gente, para que eu vou repetindo? Para isso. Eu tenho uma frequência, eu tenho um som, eu tenho um caminho. Então, eu quero que todas vocês apliquem, né, pelo menos um desses passos aqui, para você entender assim, você não é fraca. O seu corpo, ele só foi acostumado a agir de um jeito. E se eu estou num processo que eu quero ter um resultado de emagrecimento, então eu preciso aceitar que essa emoção antiga não vai fazer parte dessa minha versão nova. Então, eu tenho conhecimento, a TPM ela não precisa ser a nossa vilã. A gente pode ficar com a nossa dor de cabeça, a gente pode colocar a bolsa de água quente na barriga, não é assim? Mas eu preciso entender que lá me empanturrar de chocolate, de doce, do que sei lá que seja, não vai me levar, né? Não vai, não vai. Olha só, aqui eu tinha deixado esse exercício, que foi até para chamar no Instagram, mas eu depois mudei de ideia, né? E aí depois eu vou tirar o slide, porque não existe essa live no Instagram, né? Eu estava fazendo várias sequências de live, mas eu comecei a ficar sem tempo, e aí eu prefiro me dedicar aqui para vocês, né, meus amores? Então vamos lá. Tá vendo o porquê que vocês então precisam mudar, por que vocês precisam fazer os meus, né, os exercícios? Eu tenho flutuação hormonal, eu tenho impacto no humor, eu tenho efeito no apetite e eu tenho ciclo de culpa. Eu não posso me deixar influenciar nesse ciclo. Jamais, né? Eu tenho que ter essa todo esse movimento, né? Identificar o meu gatilho emocional que me levou da TPM, fazer a regulação, que é a minha respiração, e fazer a substituição. Gente, parece assim, qual que é o meu benefício? Impacto físico, menos compulsão, impacto emocional, reduz culpa, estabilidade hormonal. Quanto mais esses embutido, sal, sódio, gordura, açúcar, gente, mais inchada eu vou ficar igual uma pipa. Qual que é o meu impacto emocional? Eu fico com o humor mais equilibrado. Se engana a mulher que acha que comendo chocolate na TPM vai ficar melhor, ela vai ficar pior. Eu posso saciar minha fisiologia, né? Aquele desejo, mas depois, a longo prazo, eu vou me sentir péssima. Resultados mais duradouros, aumento da autoconfiança, né? Escolhas alimentares saudáveis e relação saudável com a comida. Quem não quer isso, gente? Pensa, né? Ó, o que eu vou fazendo aqui? Minhas estratégias aqui, que legal, né? Respiração, 25% aqui de eficácia num processo. Olha para vocês verem. Substituição, 30%. Exercício, 20%. Ó, mindfulness, que é comer prestando atenção, 15, né? Sem ser comer desesperada. Suporte social. Então, são estratégias que eu vou usar para vencer aquele período. É interessante que respiração, gente, 25%, é muito. Ó, a estratégia da respiração, ela tá até maior um pouco que o exercício, né? Que o exercício físico.
Então, deu para entender, fez sentido, né, gente? Colocar esse relacionamento agora, né? Estratégia, colocar em prática, colocar em transformação. É um tema que a gente não vê, né? Só que é um tema extremamente importante. Então, tudo que eu falei aqui para TPM, vocês vão colocar para o dia a dia de vocês, né? Para essa questão do como que eu estou relacionando aqui com o emagrecimento, como que as minhas emoções, né? O quanto é importante para mim, não é? Fez sentido, mulherada? Agora todo mundo vai com, com, cometia muitos excessos, gente. Eu gosto de saber que todo mundo aqui fazia muita coisa, tipo, eu fazia muita coisa, Isa de Deus, eu, destruía, né? Era assim ou não, né? Eu gosto sempre de saber disso, né? Então, bom, meus amores, né? A Márcia aqui, muito sentido, né? Muito sentido, gente. É para tudo. Pensou? Tá difícil? Sempre a gente vai ter uma desculpa para comer, exatamente. Eu vou ter desculpa para comer. Não, vou arrumar um monte. Nessa semana é a TPM, na outra meu marido que me irritou, meu filho, na outra porque eu tô com ansiedade, e assim vai, né? Quando eu for ver, como é que eu fico? Pior do que quando eu comecei. Então, a gente agora já usa dessas estratégias, tá, gente? Vamos usar as estratégias para o emagrecimento. Não vamos deixar mais a gente ser levada pela aquela coisa do vou fazer e vou tomar conta de mim. Quem que é a parte mais importante aqui disso tudo, meninas? Cada uma de vocês. É isso aí, amarrou eu! Eu sou importante, eu me amo, né? E com essa emoção, com esse sentimento, com essa frequência, com essa vibração, é que eu tenho que levar o meu emagrecimento, né? Ele tem que ir no fluxo, eu não posso ser resistente. Eu tenho que estar ali andando. Mas para isso, a gente usa a ferramenta, para isso a gente entende, para isso a gente traz o nosso racional para andar junto com as minhas emoções. Tá bom, meninas? Estamos entendidas aí, todas vocês? Ó, um beijo grande. Obrigada, né? Gratidão. Beijo para todas vocês, né? Olha quem tá ali também, Juju, maravilhosa, e Marronzete, maravilhosa também, né? Márcia, Mayra, Mimi, né? Estar no controle das nossas emoções, isso mesmo. É um dos maiores desafios nosso para emagrecimento. Oh, te amo! Né? É bom receber esse carinho, né, gente? Muito bom, né? Imagina a gente vai começar a semana recebendo esse carinho, né? Do te amo. Estarmos no controle das emoções. Mayra, muito bom. Minha deusa, gente, olha, eu vou começar a me achar, hein? Eu vou começar a me achar aqui no meio de vocês, tá? Ó, parabéns para Mimi. Hoje eu consegui controlar a emoção e fiquei muito feliz. Uau, gente! Parabéns, né? Estar no controle das emoções é algo realmente muito desafiador, né? E ter esse controle é muito bom, porque é liberdade, é poder de escolha, tudo começou com uma ação, um comportamento. Se hoje você resistiu, se hoje você conseguiu controlar suas emoções, na próxima vez vai ficar mais fácil, né? E você vai construindo um novo mecanismo, um novo momento para fazer aquilo ali realmente
ser o caminho de vocês. Tá bom, maravilhosas? Podemos, então, né, encerrar terça-feira, uma semana maravilhosa para todas que eu vou encontrar aqui, nos individuais também. E a gente vai se vendo, vai se falando. Tá, meus amores? Ó, beijo grande, grande, grande. Vejo vocês. E parabéns, obrigada, obrigada pelo carinho, obrigada por vocês. Eu, Gratidão. gratidão, ó. Um beijo maravilhosa. Tchau, tchau. A gente se fala. Amo vocês. Tchau.